A 8ª e última temporada de Game of Thrones está aí na nossa cara, dando uma conclusão épica para essa história toda que a gente acompanhou por tanto tempo. E eu resolvi fazer uma coisa, eu reassisti a primeira temporada da série. Na verdade, eu reassisti todas as temporadas, mas a primeira que me chocou mais. Tem coisas que eu acho que ficam melhores agora, tem coisas que eu acho que ficaram piores. Com o passar do tempo, as coisas pioraram. Eu realmente odiei algumas coisas. E daí eu fui e repensei, pô, será? Como assim? Esse vídeo é para discutir sobre tudo isso. Olá, como vai? Muito prazer, eu sou o Miguel Loquia, bem-vindo a esse vídeo. Se você já é um inscrito no canal, é muito bom te ver de novo. Você já clicou no sininho aqui para receber as notificações? Pois é a sua oportunidade agora. Para falar de Game of Thrones, eu acho que é importante eu deixar um disclaimer aqui antes, né? Um aviso. Eu li os livros, eu li todos os livros que saíram até agora. E uma coisa que eu conversava muito com os meus amigos na época em que eu tava acompanhando Game of Thrones lá pela 4ª temporada e tal, é que os livros estragaram a série pra mim. Porque quando eu comecei a ler os livros, foi exatamente no momento da série em que os acontecimentos estavam começando a ficar um pouco diferentes. E são algumas dessas diferenças que eu quero falar aqui com você. Como eu disse, a primeira temporada me impactou, porque tinha algumas coisas que era a marca registrada de Game of Thrones. E depois de determinado ponto sumiu. Uma delas era a cena de nudez obrigatória em todos os episódios. Mas calma aí, calma que eu não tô falando que não tem mais nudez. Não tem sim, é claro que tem nudez em Game of Thrones. Só que agora, nas últimas temporadas, pareceu que eles não tinham mais essa obrigatoriedade. Eles não precisam colocar nudez em todos os episódios se eles não quiserem. Enquanto na primeira temporada era obrigado. Tinha umas cenas que você via, essa cena aí tá aí só pra ter essa cena de nudez, pra ter essa safadeza, essa peripécias. Uns personagens que eram feitos pra isso é o Mindinho, porque ele tem um bordel lá em Porto Real, e tem aquela moça também que era uma prostituta e depois se tornou ajudante do Mindinho. É outra que protagonizou vários momentos de nudez obrigatória em todo o episódio. Era certo, você podia ir assistir Game of Thrones falando assim, vamos ver qual vai ser a cena de nudez desse episódio. Era tipo assim. E outra diferença descomunal que deu pra notar também é como, na primeira temporada, principalmente, Game of Thrones não tinha tantos protagonistas. Não tinha um protagonismo tão claro. Melhor dizer assim. A história era muito bem dividida. Você tinha vários personagens lá, tipo o Ned Stark, você tinha os filhos dele, tinha o Tyrion, todos esses personagens tinham um tempo de câmera bem dividido, então você não conseguiria pensar, esse aqui vai ser o grande herói que vai salvar tudo. Não tem. Assistindo a primeira temporada é impossível dizer qual vai ser o grande protagonista da série. E foi muito interessante também relembrar alguns personagens que eram completamente diferentes lá. Dois principais talvez deles sejam a Daenerys e o Jaime Lannister. A Daenerys porque na primeira temporada ela era uma menina insegura que estava aprendendo. Da segunda temporada em diante, a gente só viu ela mandando nos outros, ela dando ordem, é isso. O que mudou ela foi realmente a morte do Khal Drogo. Quando o Khal Drogo morreu, acabou. Agora ela começou a tomar as rédeas das coisas. Já o Jaime Lannister, na primeira temporada, era um vilão. Era um cara do mal, que ninguém gostava. É uma coisa que eu até acho engraçada, que na época, lá no início da série, eu conversava com outras pessoas que liam os livros e perguntava, pô, qual o seu personagem favorito? As pessoas diziam, o Jaime. Aí eu, como assim? O cara é um safado, salafrário, empurra o garoto lá, ele empurrou o Brandon Stark, não é? Muita gente esquece isso porque agora ele virou um herói, virou um mocinho, um cara do bem, todo mundo é fã dele, mas naquela época o cara era um escroto. Só depois que ele conseguiu tomar distância da Cersei, que é a irmã dele, que ele realmente conseguiu se desenvolver como um cara mais altruísta, mais bondoso, mais legal. E não tenho muito do que reclamar dele mesmo, porque nos livros, pelo que eu me lembro, quando eu li, já fazem alguns anos, a história dele é um tanto quanto parecida. A história de redenção. Ele realmente era um filho da mãe, e aí depois ele passou por aquela situação que ele ficou preso, passou um tempo com a Brienne, e aí ele ficou de boa, ficou amigo da galera. Da hora. Isso aí, opa, é nóis. Mas ainda é surreal olhar pro passado e ver como aquele personagem escroto se tornou um personagem favorito de tanta gente. Ah, eu falei da Daenerys e do Khal Drogo. Olha o Khal Drogo aí, pô. Que saudade do Khal Drogo
Drogo. Foi esse papel, basicamente, que lançou o Jason Momoa pro estrelato. O Zack Snyder lá viu ele como o Khal Drogo e falou, eu quero esse cara pra ser o Aquaman. Desse jeito aí. Olha só, o Aquaman do jeito que a gente tem ele hoje só existe por causa do Khal Drogo. Já tem noção disso? E ele teve vários momentos icônicos naquela temporada, porque ele fez aquele discurso, as estrelas serão testemunha, que é um momento muito impactante, assim como o momento que ele põe a coroa de ouro no Rhaegar Targaryen. É Rhaegar? É Rhaegar, o irmão da Daenerys, que era um escrotinho. Aposto que você nem lembrava do irmão dela. Esse carinha aí. Foi outro momento épico da primeira temporada, né? Porque, nossa, derramando aquele ouro na cabeça, nossa. E a primeira temporada parece ter sido mesmo sobre cabeças, né? Porque, falando ainda sobre essa questão de protagonismo, de que não tinha muitos protagonistas, a coisa mais impactante daquela temporada foi realmente o Ned Stark, que todo mundo pensava que era o ator principal da série, morrer. Ele morreu no penúltimo episódio da série, que isso é uma coisa de Game of Thrones, né? O penúltimo episódio geralmente é o episódio que tem a reviravolta toda, e o último episódio é meio pra arrumar as coisas pra temporada seguinte. Geralmente foi assim em Game of Thrones. Não sei como é na última temporada, porque eu não assisti ainda. Mas sempre foi uma série bem ambiciosa, né? Tinha muitos atores, muitos personagens. Ali no início, eles não cortaram tantos personagens quanto tiveram que cortar nas temporadas seguintes, porque nos livros vai juntando cada vez mais personagem, é inacreditável. Então no início, nessa primeira temporada, foi extremamente fiel aos livros, inclusive nas batalhas, porque nem os livros, nem a série também tiveram tantas batalhas épicas. A história foi meio parada mesmo. Nem mais pra frente, ali na terceira temporada, segunda temporada, quando teve o confronto dos 5 reis, nem ali mostraram muitas batalhas, porque batalha é caro de se gravar. A gente só vai ver batalha épica mesmo, estilo Senhor dos Anéis, exército contra exército mesmo na sexta, sétima e oitava temporada com certeza. E talvez por isso, por se concentrar mais nos personagens, tiveram bastante plot twists. Eu já falei do Ned Stark mesmo, que foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, mas tem outra situação, por exemplo, do Tyrion Lannister. Aquela altura do campeonato a gente não imaginava que ele era um protagonista, um cara que seria importante lá no final da história. Então, durante todo o momento ali da primeira temporada, a gente pensa, pô, será que ele vai morrer aqui? Como é que vai acontecer isso? E aí ele vai pra uma batalha e ele toma uma porrada na cabeça e desmaia durante a batalha inteira. Isso foi uma boa sacada da série pra economizar no orçamento, não precisou mostrar essa batalha. E ao mesmo tempo é uma coisa que surpreende, né? Pô, peraí, vai ter uma batalha agora, vamos assistir isso aí. Opa, não tem, acabou. Não rola. E nos livros também é assim. Nos livros também acontece isso. Ele não participa dessa batalha ativamente. E talvez por isso mesmo, por se focar mais nos personagens, a história era mais complexa. As tramas eram mais complexas. Você tinha um personagem que estava preso em tal lugar e outra pessoa queria negociar para ele sair e você não sabia como é que ia resolver aquilo. Conforme a série foi se focando mais na ação, nas batalhas, parece que a trama foi ficando mais simples. Foi ficando cada vez mais fácil ver quem é o protagonista. Essa pessoa não vai morrer agora, não vai morrer tão cedo. E nesse sentido mudou tanto que parece até outra série. Enquanto no início era mais drama, mais conspiração, agora tá bem mais aventura, ação, esse tipo de coisa. Mas até que faz um certo sentido, porque desde o início a primeira cena da série serve para mostrar a ameaça dos White Walkers, dos caminhantes brancos. Então é bem claro que esse grande inimigo da noite, do inverno, esse grande inimigo ia chegar uma hora. E ele chegou, e na hora que chega precisa ter batalha, pô. Precisam resolver isso aí. Agora eu vou dar uma adiantada aqui, passar para as outras temporadas e comentar algumas coisas que mudaram e que foi meio irritante para mim. Para começar, Dorne. Dorne é uma situação ali que foi muito simplificada na série. Na série o que aconteceu? A Ellaria Sand, que era a amante do Oberyn Martell, que morreu, tomou conta de Dorne e passou a comandar Dorne com um propósito de vingança, simples e puro, é isso. Ela tem um exército, ela tem uma posição de poder e ela comanda. Essa é a história de Dorne na série. Nos livros tem uma trama muito mais complexa, porque a princesa, a filha da Cersei, que é a Myrcella, foi enviada para Dorne para ficar lá prometida ao príncipe de Dorne, e na série a Ellaria mata ela. Enquanto nos livros o que acontece é que Ellaria, junto com as cobras de areia, aquelas bastardas, aquelas 3 meninas lá, apoiam
a Myrcella pra ser a próxima rainha de Westeros. Elas dizem, não, você é a mais velha, aqui em Dorne não tem esse negócio de que homem tem prioridade. Então você é a mais velha e você tem direito ao trono de ferro. Vamos defender você, apoiar você pra você comandar nos 7 reinos. É uma coisa bem mais interessante. Não mataram a menina que tava lá como convidada. Pelo contrário, apoiaram ela. É uma história bem mais legal. Só que, como eu disse, simplificando pra série, eles acharam melhor matar essa menina e pronto. Fica só a Ellaria Sand com o papel principal comandando tudo. Me deixou bem frustrado, porque a história ficou pior. Outra coisa que me deixou bolado foram os lobos gigantes. Uma das coisas mais legais dessa série e dos Stark é que eles têm lobos gigantes, mas conforme as temporadas foram passando, eles foram matando os lobos gigantes um por um. Eu acho que é porque não tinham orçamento pra ficar criando lobo, assim. Dedicaram esse orçamento todo pros dragões da Daenerys que foram crescendo, e daí os lobos foram, vai embora, lobo tem menos prioridade, vai embora esse lobo aí. Tanto é que mesmo enquanto os lobos ainda estavam vivos, por exemplo, o Fantasma, que é o lobo do Jon Snow, eles davam um jeito de manter ele preso, manter ele num canto, manter ele distante. As grandes batalhas que eles começaram a fazer e os dragões realmente devem ter custado bastante dinheiro. Sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? É que talvez no futuro eles façam um remake dessa série contando a história exatamente como é nos livros. Imagina, seria interessante ver isso, hein? Game of Thrones 2.0, aí tem que esperar o George R. R. Martin lançar todos os livros. Depois que todos os livros estiverem lançados, eles fazem um remake e aí vai ser tudo igual, vai ser tudo legal isso aí. Lembrei agora da Catelyn também, que ela morreu na série e não voltou. Nos livros era a volta, como a Lady Stoneheart, a Senhora Coração de Pedra, algo assim. É tipo um zumbi vingativo que não consegue falar porque a garganta dela foi cortada, né? E tá aí matando Lannister pelo Westeros inteiro. É uma parte da história que era muito legal, mas eu acho que cortaram da série porque não teria tempo de desenvolver isso aí. Outra coisa que foi ficando cada vez mais evidente é o protagonismo do Jon Snow. Ele é um cara que é talvez mais importante até do que a Daenerys nessa série, porque ele é um mocinho, o cara morreu, voltou, ele é um Targaryen, então, tá tudo em volta dele. O nome das sagas nos livros é As Crônicas de Gelo e Fogo. E Gelo e Fogo é basicamente o Jon Snow encarnado. Ele é o filho de um Stark e um Targaryen. 2 casas de Westeros que simbolizam basicamente gelo e fogo. A história toda é sobre ele. No livro não dá pra saber ainda, porque não lançou tudo, mas na série ficou muito claro que é isso mesmo. E aí teve um monte de personagem que voltou, pra eles não terem um trabalho de apresentarem personagens novos. O Cão voltou, o Gendry voltou, o tio Benjen voltou, que é meio que um easter egg dos livros, também fica subentendido que é o Benjen, mas não dá pra ter certeza. A série confirmou essa teoria dos fãs. E os outros protagonistas da casa Stark que ficaram bem poderosos, né? Tipo, a Sansa tem ali uma posição de poder pra ela agora. A Arya é extremamente poderosa, pode socar de rosto, fingir ser qualquer pessoa, basicamente. Virou o super-herói agora, é isso. E a mesma coisa com o Bran Stark, que tá paralítico lá, mas agora é o Corvo de 3 olhos, que consegue ver o passado, o futuro, da forma como bem entender. E vale dizer que os poderes deles também são bem mais elevados, bem mais facilitados, bem mais exagerados do que tudo dá a entender que vão ser nos livros. E a mesma coisa serve para os inimigos. A Cersei, por exemplo, que era uma personagem que você poderia até entender o lado dela, agora não dá mais. Ela é simplesmente um inimigo maldoso que só quer vingança, quer todo mundo morto. Ela tem até um gigante zumbi, que é o guarda-costas dela. Tem um mago que faz experiências em humanos obscuros. Uma grande vilã do filme. Tá vendo? Eu chamei até de filme, porque não parece a mesma série. Parece que pegaram Game of Thrones e fizeram um filme no final. Nada contra. Eu vou explicar melhor isso. E o Rei da Noite também, que é o grande vilãozão, é o representante dos caminhantes brancos. Com tudo isso que aconteceu, a conclusão que eu consigo chegar é que realmente parece que eles quiseram se apressar pra acabar a série. Por algum motivo, os produtores de Game of Thrones disseram, tem que acabar isso aí logo, tô de saco cheio. Aí resolveram correr com tudo, simplificar um monte de coisa e pronto. O próprio George R. R. Martin, que é o escritor dos livros, falou que a série não precisava terminar nessa temporada. Então só tá terminando porque ele
eles querem mesmo. E não é por vontade de não explorar essa franquia, porque tem séries derivadas, planejadas de Game of Thrones, então a franquia Game of Thrones vai continuar. Eu odiei muito essas mudanças em Game of Thrones por bastante tempo, mas a questão foi readaptar, porque não dá pra eu mudar a série. Então o que eu tenho que fazer é aceitar aquelas mudanças e tentar olhar para um outro lado. Eu comecei realmente a ver Game of Thrones como um filme, um blockbuster, um filme desses de ação, mega produzidos, só que em formato de série. E aí eu comecei a gostar pra caramba, porque quem não gostaria de um filme de super-herói medieval, sinistro, cheio de efeitos especiais, cenas de ação incríveis, uma coisa dessas por várias horas, pra você maratonar, pra você assistir todo fim de semana. Caramba, isso é épico! Então basta olhar pra essas mudanças e pra Game of Thrones de uma outra maneira agora. Pra mim funcionou muito e agora eu tô animadíssimo com essa série. Eu quero é ver de cabo a rabo essas séries derivadas que vão fazer também. E é claro, eu tô ansioso pra caramba pra 8ª temporada que eu não vi ainda, que ó. Se você curtiu esse vídeo, há grande chance de você gostar do meu conteúdo no Instagram. Eu faço vídeos comentando curiosidades, teorias, várias coisas sobre esse universo de filmes, super-heróis, séries e etc. Você vai curtir. Se você gostou, vai lá. Se você assistiu até aqui, comenta. O Norte se lembra. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.